Nessa aula a gente vai falar sobre números direta e inversamente proporcionais. Então aqui, ó, números diretamente proporcionais. Exemplo 1. Verificar se os números 4, 10 e 30 são diretamente proporcionais aos números 8, 20 e 60. Então aqui, ó, para verificar se esses números aqui, ó, são diretamente proporcionais a esses números aqui, ó, o que eu vou fazer? Então, na ordem aqui, ó, eu vou pegar assim, ó, 4 está para 8. Então, vou colocar aqui, ó, 4 está para 8. Certo? Agora eu vou simplificar essa razão, ó. Eu posso dividir o 4 e o 8 por 4. Simplificando essa razão por 4, eu tenho 4 dividido por 4 vai ficar 1. E 8 dividido por 4 vai ficar 2. Certo? 1 sobre 2. Agora, 10 está para 20. Essa razão aqui eu vou simplificar por 10. Simplificando essa razão por 10 vai ficar 10 dividido por 10 fica 1 e 20 dividido por 10 fica 2. Então 1 sobre 2. Depois eu tenho 30 está para 60. Eu vou simplificar essa razão aqui por 30. Então aqui, ó, eu tenho 30 dividido por 30 fica 1. 60 dividido por 30 fica 2. Então, no caso, 1 sobre 2. Então, observe o seguinte, ó. As razões aqui, ó, são todas iguais, ó. 1 sobre 2, 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Então, nesse caso, o que acontece? Esses números aqui, ó, são diretamente proporcionais a esses números aqui. Certo? Eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso colocar assim, ó. 4 está para 8. Assim como 10 está para 20. Assim como 30 está para 60. Assim como 1 está para 2. Então, nesse caso aqui, ó, esses números aqui são diretamente proporcionais a esses números aqui, né? Então, nesse caso, são diretamente proporcionais. Exemplo 2. Verificar se os números 7, 10 e 13 são diretamente proporcionais aos números 21, 30 e 52. Então aqui, ó, na ordem dada, nessa ordem aqui, ó, eu vou colocar 7 está para 21. Então vou colocar 7 está para 21. Eu vou simplificar essa razão por 7. Então no caso aqui vai ficar 1 sobre 3. Depois eu tenho 10 está para 30. Simplificando essa razão por 10, eu tenho 1 sobre 3. Depois eu tenho 13 está para 52. Simplificando essa razão por 13, vai ficar 1 sobre 4. Então agora eu tenho o seguinte, ó. Essas duas razões são iguais. E essa razão aqui é diferente, ó. Então, nesse caso, esses números aqui, ó, não são diretamente proporcionais a esses números aqui, ó. Então, no caso, vou colocar o seguinte, ó. 7 está para 21. No caso aqui, ó,
que eu vou colocar igual, né? No caso, 10 está para 30. E no caso, diferente de 13 está para 52. Certo? Então, nesse caso, eu tenho 7 está para 21, assim como 10 está para 30. Né? Nesse caso aqui é diferente de 13 está para 52. Então, nesse caso aqui, ó, não são diretamente proporcionais. Certo? Nesse caso, não são diretamente proporcionais. Exemplo 3. Os números 6, x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. Nessas condições, determinar os valores de x e y. Então, nesse caso aqui, está falando que esses números aqui são diretamente proporcionais a esses outros números aqui. Nessas condições, eu quero achar o valor de x e o valor de y. Então, nesse caso, se são diretamente proporcionais, o que eu vou fazer? Na ordem dada aqui, eu vou pegar assim, 6 está para 4, assim como x está para 8, assim como y está para 20. Certo? Então aqui eu tenho o seguinte, para achar o valor de x e o valor de y, eu vou usar essa razão aqui, 6 está para 4. Então primeiro eu vou pegar aqui, 6 está para 4, assim como x está para 8. Agora eu vou multiplicar cruzado. 4 vezes x vai ficar 4x igual 6 vezes 8, 48. O 4 está multiplicando o x, passa dividindo. Então, x é igual a 48 dividido por 4. Então, x vale 12. Agora, para achar o valor de y, a mesma coisa. Eu vou colocar assim, 6 está para 4, assim como y está para 20. Multiplicando o cruzado, eu tenho 4y igual a 6 vezes 20, vai ficar 120. Então, vai ficar y é igual a 120 dividido por 4. Então, o valor de y é igual a 30. Então, eu tenho x igual a 12, y igual a 30. Números inversamente proporcionais. Então, agora, eu tenho aqui, exemplo. Verificar, exemplo 1. Verificar se os números 120, 30 e 16 são inversamente proporcionais aos números 2, 8 e 15. Então agora, para verificar se esses números aqui são inversamente proporcionais a esses números aqui, você vai fazer o seguinte. Na ordem aqui, vou pegar 120 vezes 2. Então se eu pegar aqui 120 vezes 2, vai ficar 240. Depois eu tenho 30 vezes 8. Multiplicando 30 por 8, eu tenho 240. Certo? Depois eu vou pegar 16 e multiplicar por 15. Então eu tenho 16 vezes 15. O resultado é 240. Então agora observe o seguinte. Os resultados aqui são iguais, 240, 240 e 240. Então, quando isso acontece, esses números aqui, são inversamente proporcionais a esses números aqui. Então, eu posso escrever o seguinte, 120 vezes 2 é igual a 30 vezes 8,
que é igual a 16 vezes 15, que é igual a 240. Então, nesse caso, esses números aqui são inversamente proporcionais a esses números aqui, ó. Então, nesse caso, são inversamente proporcionais. Exemplo 2. Os números x, y, 2 e z são inversamente proporcionais aos números 6, 10, 15 e 60. Quais são os números x, y e z? Então, nesse caso, esses números aqui, ó, são inversamente proporcionais a esses números aqui, ó. Então, nessa ordem aqui, ó, nessa ordem dada aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou pegar x vezes 6. Então, coloca x vezes 6 é igual a y vezes 10, que é igual a 2 vezes 15, que é igual a z vezes 60. Então, a primeira coisa eu vou fazer isso aqui, ó, certo? Então, agora eu vou multiplicar, ó, x vezes 6 vai ficar 6x, igual a y vezes 10, 10y, 2 vezes 15, 30, z vezes 60 vai ficar 60z. Então agora eu vou achar os valores de x, y e z. Então no caso eu vou usar esse valor aqui, ó. Então primeiro eu vou pegar o x, ó. Então eu tenho 6x é igual a 30. 6x é igual a 30. Então nesse caso, o que eu vou fazer? 6x é igual a 30, então x é igual a 30 dividido por 6. Então o valor de x é 5. Depois eu tenho 10y igual a 30. Então vou colocar assim, ó, 10y é igual a 30. Então y é igual a 30 dividido por 10. Então o y vale 3. Agora eu vou pegar 60z igual a 30, né? Então eu tenho, ó, 60z é igual a 30. Então vai ficar z é igual a 30 dividido por 60. Então z vai ser igual. Nesse caso eu vou simplificar essa razão aqui por 30, ó. Dividindo por 30 vai ficar 1 sobre 2. Certo? Então, nesse caso, o valor de x é 5, o valor de y é 3 e o valor de z é 1 sobre 2, certo?